Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiane, eu sou enfermeira e professora de biologia, e hoje vou trazer para vocês uma aula que é sobre o cuidado de enfermagem no pós-operatório de pacientes de cirurgia cardíaca. O pós-operatório imediato, que seria o POI, o que acontece com o paciente após as 24 horas de cirurgia. Vou trazer para vocês os cinco principais cuidados de enfermagem. Tudo bem? Então vamos começar? Vamos lá. Qual que é a importância do cuidado de enfermagem no pós-operatório imediato? Primeiro, nós temos que ter muita atenção com o paciente, porque dentro das 24 horas iniciais é onde ocorrem as principais complicações, né? As principais complicações que acontecem com o paciente nesse período. Então, nós temos que ter um monitoramento contínuo e rápido, e precisamos ter prevenção de possíveis complicações que possam vir a ter, como sangramentos, arritmias, enfim, várias outras, né, complicações que possa ter, porque cirurgia cardíaca é uma cirurgia grande, né, e o coração é a bomba do nosso corpo. Se ele parar, tudo para. Agora, falando do primeiro cuidado de enfermagem, dos cinco, esse é o primeiro. Primeiro, a gente tem que ter um monitoramento contínuo do paciente, como eu já falei. E o importante é que a gente mantenha esse monitoramento entre 15 e 30 minutos, de tempos em tempos, para a gente conseguir observar o quê? Os sinais vitais, porque é os sinais vitais que vai demonstrar para a gente como o paciente está, como ele está evoluindo dessa cirurgia. Então, precisamos ficar de olho na pressão arterial do paciente, na frequência cardíaca do paciente, a frequência respiratória e a saturação de oxigênio. É muito importante que a gente observe qualquer tipo de complicação que possa vir a acontecer, por exemplo, arritmia, que é a frequência do coração alterada, ou possíveis sangramentos na cirurgia. Agora, o segundo cuidado de enfermagem que é importante, nós temos que observar a dor do paciente, principalmente falando desses pacientes que vêm para a gente acordados, né, consciente. A gente tem sempre que estar tendo empatia, conversar com o paciente, se colocar no lugar dele, para saber como ele está se sentindo, se ele está com muita dor, com pouca dor, para a gente fazer um controle efetivo da analgesia do paciente. E qualquer alteração é importante a gente estar comunicando ao enfermeiro da unidade. Agora, falando do terceiro cuidado de enfermagem, é a avaliação respiratória. É muito importante a gente incentivar o uso precoce da espirometria, né, que é um aparelho que ele ajuda na expansão pulmonar. Dessa forma, a gente consegue monitorar o paciente melhor com sinais de hipoxemia, que é confusão mental, agitação. É uma forma da gente prevenir qualquer tipo de complicação pulmonar através, né, dessa avaliação. Agora, falando um pouquinho do quarto cuidado de enfermagem, que é o controle hídrico e o controle dos drenos. É muito importante a gente registrar toda a ingesta hídrica do paciente. A gente tem que saber tudo que o paciente ingeriu, seja água, seja soro, através de medicação, todo tipo de líquido que entrou no paciente a gente tem que registrar e tem que registrar também todo tipo de líquido que saiu do paciente. Isso se chama balanço hídrico. É muito importante para a gente saber se o paciente está retendo líquido, se eles não estão retendo líquido, então é importante ficar de olho nisso. Quando a gente fala de drenos, é muito importante a gente observar a quantidade de secreção que sai dos drenos, o aspecto, como o dreno está fixado, se está fixado de forma correta, se não está fixado de forma correta, como está o curativo desse dreno, está vazando, não está vazando, é muito importante observar. E qualquer alteração também é muito importante comunicar ao enfermeiro, porque ele é o profissional que está treinado e apto para estar reagindo a qualquer tipo de problema. Agora, por último e não menos importante, é o apoio à família e ao paciente. É muito importante a gente apoiar o paciente, acolher o paciente, apoiar a família e ter uma comunicação efetiva. A gente precisa estar explicando com clareza, deixando bem claro o que está acontecendo, para reduzir a ansiedade do paciente, porque ele sofreu uma cirurgia, então ele está sensível. É importante a gente oferecer também apoio psicológico quando é necessário. Agora, terminamos por aqui, pessoal, vou fazer um resumão de tudo que a gente falou. A gente falou sobre os sinais vitais, a importância, sobre a dor, a avaliação respiratória, o balanço hídrico e o apoio emocional ao paciente e ao familiar. Vou deixar para vocês uma atividade. Eu vou pedir que vocês pesquisem para mim três tipos de complicação no POI de pacientes de cirurgia cardíaca e quais são as intervenções de enfermagem que vocês acham que deveríamos usar neles.
Então, pessoal, quero agradecer pela atenção. Até a próxima aula. Tchauzinho.